Sem sombras de dúvidas, Elias está na classe dos profetas audaciosos. A sua primeira aparição dar-se-á no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, quando a casa de Israel estava vivendo uma grande apostasia. Na época, a casa de Israel estava sendo liderada por um rei desgovernado e perverso, totalmente desorientado, chamado Acabe. Acabe com a sua esposa Jezabel, ambos começaram a implantar no sistema religioso de Israel, pastor Joel, alguns costumes ou hábitos que feriam diretamente os preceitos que Deus havia estabelecido como uma verdade absoluta para que o seu povo seguisse. Por isso que quando nós analisamos, pastor Renan, a situação da casa de Israel, pastor Elias, nos dias em que o rei Acabe estava liderando, nós percebemos que há um grande declínio, uma grande dubiedade, uma crise espiritual sobre a casa de Israel. E Elias aparece no capítulo 17, confrontando o rei que havia abandonado os preceitos do Deus de Abraão. A aparição de Elias é com uma mensagem de confronto, dizendo ao rei Acabe: tão certo vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho nem chuva nestes anos haverá sobre a casa de Israel, segundo a minha palavra. Elias aparece dizendo para o rei que a terra de Israel ficaria seca. E um detalhe desta palavra profética que Elias liberou para o rei Acabe é que ele não finaliza esta profecia dizendo assim diz o Senhor, como era um hábito dos profetas no Antigo Testamento, tendo em vista que o que dava autenticidade para um ministério profético era exatamente esta expressão, assim diz o Senhor. Todas as vezes que um homem se levantava carregando essa frase, assim diz o Senhor, todo o povo entendia: Deus levantou um profeta para nos entregar uma mensagem. Só que Elias, ele não termina a sua profecia com assim diz o Senhor. Ele diz: não vai cair uma gota de água, segundo a minha palavra. Pastor Marcinho, eu já vi muitas pessoas dando ênfase exatamente para este detalhe que eu estou ressaltando a vocês. E eu percebo que a maioria dos pregadores, não generalizando, mas a grande parte, sempre falam desse aspecto de Elias não ter liberado assim diz o Senhor. E aí eles dão um empoderamento para a palavra de Elias, como que se ela, por si só, fosse o suficiente para gerar o efeito que ela gerou. Mas quando nós analisamos esse texto, você vai entender que essa mensagem que Elias liberou para o rei Acabe é uma mensagem com um propósito. Ele não disse que não haveria nem orvalho nem chuva, por dizer, porque não faz sentido Elias aparecer para um rei falando: a partir de hoje não vai mais cair chuva. Eu já vi muitas pessoas pensando, preste atenção, que a terra de Israel se secou só porque Elias disse que a terra iria se secar. E você analisando o contexto,
você vai entender que Elias estava totalmente respaldado. Ele tinha respaldo, pastor Jairo, para entregar essa mensagem e também um propósito específico. Eu vou explicar para vocês de maneira simples. Por que Elias disse para Acabe que não haveria chuva? Porque Jezabel, que era a esposa de Acabe, estava ensinando o povo que todas as vezes que caía chuva sobre a casa de Israel, Lucas, era Baal quem estava regando a terra. Porque na ideologia de Jezabel, que não era hebreia, ela era pagã, Baal é o deus da fertilidade. Então, quando ela se associa com o rei de Israel, eles passaram a dar esse ensinamento, pastor Marcinho, para o povo. Baal é quem está dando força para a nossa terra. Baal é quem está mandando chuva para a nossa terra. E para quem não sabe, naquela época, a força de Israel era a agricultura, era a potência da nação. Então, todas as vezes que a economia da casa de Israel crescia, ao invés deles glorificarem a Deus, eles estavam levantando postes ídolos e prestando cultos a deuses estranhos. Por isso que Elias aparece dizendo para Acabe: a partir de hoje não vai cair uma gota de água, porque vocês estão ensinando ao povo que quem está mandando chuva sobre a nossa terra é Baal. Então a terra vai se secar, para que vocês e o povo se conscientizem que a força que vem sobre a nossa terra não vem de Baal. E para que vocês entendam que Deus não divide a sua glória com ninguém.